Opa, bom dia! Entrando no ar aí, Café com Zaidan. Programa gostoso, 28 anos no ar. Quem estreou esse programa aqui comigo foi Mário Covas, em fevereiro de 1996. Grande Mário Covas, hein? Meu amigo, tá no Oriente Eterno. E hoje o Café com Zaidan traz uma pessoa importante também para o nosso estado, que para a nossa região, é o vice-governador de estado, Felício Ramute, do PSD. Bom dia, Felício. Bom dia, Zaidan. É um prazer poder falar com você sobre todo o estado de São Paulo, sobre o governo Tarcísio de Freitas, o que nós temos feito para melhorar a vida das pessoas aqui no estado de São Paulo e sempre acompanhando sua audiência. É importante a gente ter esse bate-papo aberto, onde a gente vai poder falar sobre todos os assuntos hoje. Obrigado pelo convite. Obrigado, governador. É bom estar com você aqui. Felício, você foi prefeito, eu digo, da melhor cidade do Brasil, né? São José dos Campos, que cidade maravilhosa. E hoje é vice-governador de um grande governador, um dos governadores mais bem avaliados do Brasil. Como é trabalhar com Tarcísio de Freitas, Felício? Olha, é muito fácil, viu, Zaidan? Porque, você sabe, ele tem um estilo diferente, né? É um político com outro estilo. Isso faz com que ele possa passar, inclusive para mim, muitas oportunidades de trabalhar em conjunto. Então, nós, lá atrás, na transição, decidimos que eu não teria uma secretaria, mas eu poderia apoiá-lo naquilo que fosse necessário. E assim ele me deu duas importantes missões. A primeira delas, que é em relação às concessões, PPPs e privatizações. Eu sou o presidente do Conselho de Desestatização. E a segunda, em relação ao centro da cidade de São Paulo, um tema muito importante para ele. Eu também já tive a oportunidade, ao longo desse 1 ano e 8 meses de governo, né, de assumir por 10 vezes, né, nas suas viagens, onde o Tarcísio levou as pautas do governo do Estado, foi buscar investimentos e que deram resultado, né, porque nós trouxemos investimentos em várias concessões, nós vamos falar ao longo do nosso bate-papo. Mas então é muito fácil porque ele tem essa característica diferente dos políticos tradicionais, que une, né, a inteligência dele, muito acima da média do cidadão comum. Além disso, a capacidade política e a articulação que ele tem, não só em São Paulo, mas também em Brasília, onde ele consegue fazer com que os projetos determinados no nosso plano de gestão lá atrás se tornem realidade. Então, eu estou muito contente, ao longo desse 1 ano e 8 meses, realizado por estar ao lado de um homem correto, do ponto de vista ético, muito trabalhador, sensível, né? O estado de São Paulo conhecia, na época do ministro, o Tarcisão do asfalto, né? O Tarcisão que fazia as obras de infraestrutura por todo o Brasil. E agora ele teve a oportunidade de conhecer o Tarcisão da sensibilidade social, do cuidado com as pessoas, aquele que no momento difícil, no litoral norte de São Paulo, foi lá pessoalmente ajudar a minimizar os impactos daquela tragédia logo no início da nossa gestão, aquele que agora nas queimadas esteve lá junto de novo com os nossos produtores rurais, acompanhando essas ações da nossa defesa civil, dos bombeiros, enfim, nas queimadas, ou seja, alguém que tem sensibilidade social, capacidade técnica e também a cada dia se torna um político cada vez melhor. Tá certo, esse é o Tarcísio, né? Oriundo da gloriosa Academia Militar de Agulhas Negras, depois fez o IMES no Rio de Janeiro, uma pessoa com profundo conhecimento técnico e político. Eu achava que o Tarcísio não era um cara político, mas ele se mostrou melhor do que a encomenda, Felício. Sem dúvida, capacidade de diálogo e do ponto de vista técnico, viu, Zaidan? Posso dizer a você, aquilo que ele não sabe, ele estuda muito, né? Como eu dizia antigamente, você lembra, você é da mesma época que eu, CDF, né? A gente brincava que era o CDF, né? Então ele estuda muito e 2, 3 dias depois ele entende tudo sobre aquele tema que ele se propõe a estudar. Por isso que ele avança. E do ponto de vista político, ele equilibra também a política. Conquistamos um belo e importante apoio na Assembleia Legislativa para poder levar as pautas adiante. Tão importantes os nossos deputados estaduais alinhados com as nossas pautas e nossos planos de governo. Então, tudo caminhando bem. Já fizemos muito ao longo desse 1 ano, né, e 8 meses e pretendemos fazer muito mais ao longo dos próximos anos da gestão.
Tá certo. Vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, né, ex-prefeito de São José dos Campos. Em abril de 2024, Felício, foi feito o edital aí da duplicação da rodovia Rio Santos, a rodovia Bertioga, que liga Bertioga a Guarujá, também aquela concessão do chamado lote litoral paulista, que abrange a Padre Manuel na Nóbrega, e ganhou aí o consórcio Novo Litoral aí com um prazo aí, dando um desconto de 10,17%, no valor máximo aí pelo Estado, investimento do Estado, 199 milhões por ano. Tá? E os investimentos, esse prazo é de 30 anos, a concessão desses 213 quilômetros de vias, né? Com investimentos aí ao longo desses 30 anos de 4,3 bilhões de reais. Vice-governador, como anda essa questão do prazo de início? Tem prazo para iniciar essas obras por esse consórcio aí, Novo Litoral, liderado aí pela CBI? Bom, bem explicado por vocês, Aidan, um investimento de 4,3 bilhões só de investimentos e 2,7 bilhões na operação da rodovia, claro, ao longo dos 30 anos. Você detalhou bem o que é a importância dessa concessão. Nós devemos assinar o contrato até o final desse mês. Para você que está nos acompanhando, na verdade, depois que a gente faz o leilão, olha lá, foi em abril, a empresa tem que juntar uma série de documentos para garantir a execução do contrato. Por isso existe esse tempo entre o leilão e a assinatura do contrato. Então, no máximo, até o final desse mês, nós vamos assinar o contrato com a Nova Litoral e aí, imediatamente, a gente fala do início dessa operação. Vale lembrar que também é importante falar com quem está nos acompanhando, o cidadão comum, nós vamos ter uma série de benefícios, mais de 90 quilômetros de duplicações, 10 quilômetros de faixa de ultrapassagem, nós vamos ter aquelas passagens importantes, vocês sabem ali, que a gente tem hoje até conjuntos habitacionais construídos na beira da rodovia, com acidentes, quando as pessoas precisam atravessar, nós vamos acabar com isso, 27 novas passarelas nesse projeto, 70 quilômetros de ciclovia, você também vai poder fazer esse trajeto na sua ciclovia. E importante dizer para você que está nos acompanhando que os pedágios só passam a ser cobrados aonde não é cobrado, né? Só a partir de 2029. A tarifa só vai ser aplicada após a conclusão das obras. Então, primeiro a gente vê a realidade acontecendo e aí a gente passa até a cobrança de pedágio. E vale lembrar também que no litoral nós vamos ter marginais. Então, você vai poder transitar pelas marginais entre uma cidade e outra sem pagar pedágio. Então, é uma transformação na Mogi Dutra, na Mogi Bertioga e na Rio Santos. Tá certo. Governador, quando que iniciam essas obras? Então, após a assinatura, Aidan, é praticamente imediatamente. Então, no máximo, nós estamos falando, assinando esse ano, nós estamos ficando até o final do ano, essas obras já se iniciam. Tá certo. E o prazo de término seria 2029 ou termina antes? Exatamente. Na verdade, você vê que o contrato hoje, as modelagens são bem feitas. A gente estipula um prazo de término. Se ele terminar antes, ele consegue cobrar o pedágio antes. Se ele terminar depois, ele passa a cobrar o pedágio depois. Então, é o interesse da empresa que ganhou a licitação em terminar o mais rápido possível. Isso que muda nesse edital de concessão. Como ele passa a cobrar depois das obras terminadas, ele vai ter todo o interesse de terminar o mais rápido possível. O volume de desapropriações é quase nulo, são poucas desapropriações nesta melhoria da estrada, nessa grande obra, apesar de um grande investimento, como eu disse, mais de 6 bilhões, considerando os investimentos e os custos de operações. Então, isso nos permite ser mais rápido ainda. Então, no máximo, 2029, como a gente falou, são aproximadamente 5 anos, né? Vamos dizer, 4 anos de 2025 até 2029. 2025 a obra inicia-se a todo vapor, final desse ano e início do ano que vem. Tá certo. Pelo menos naquele trecho entre Guarujá e Bertioga, por dentro, sim, a balsa Guarujá, para pegar a balsa Guarujá-Bertioga, estava prevista ali uma ciclovia. Ela vai ser nesse pacote também?
Sim, nós estamos, na verdade, toda a Rio-São Paulo passa a ter ciclovia. Você vai poder se transitar em ciclovia ali, em todo o trecho. Para quem conhece, e eu conheço, já frequentei bastante a região, né? É um trecho plano, favorece o uso da ciclovia, não só para o turismo, mas também para aquele que se desloca a trabalho. Então, nós vamos garantir a segurança das pessoas nesse trecho de ciclovia. Tá certo. 70 quilômetros de ciclovia, Zaidan. Bastante, hein? Várias E aí passagens você de nível. citou. É isso, passagens de níveis e passarela. A gente tem, por exemplo, ali, em frente ali, onde tem o conjunto habitacional, perto da Riviera ali, perto de Bertioga, na entrada de Bertioga, a gente tem o conjunto. Inclusive, parte dele foi utilizado pelas famílias que foram transferidas lá de São Sebastião. Esse conjunto fica do outro lado da pista. A gente precisa fazer uma passagem de nível que permita as pessoas passarem não só de automóvel, mas também a pé, para garantir a segurança. Inclusive, já tivemos vários acidentes ali, e ali é até relativamente fácil, porque nós temos aí a via mais elevada ali, e você pode fazer também a passagem de nível naquele trecho. Então, além das passarelas, as passagens de nível, dando garantia de segurança para as pessoas que transitam. Que legal, viu? E precisa, viu? Precisa. É igual tem em Praia Grande, né? Aquelas várias passagens que você sai dos bairros para o centro de Praia Grande, isso daí. Muito E a bom. descida, Zaidan, na Mogi Bertioga, nós vamos ter 6 quilômetros de pista dupla, 10 quilômetros de terceiras faixas, quase 50 quilômetros de acostamento, eles vão ser construídos, que hoje não tem, ali também na Mogi Bertioga. Então, além de atuar diretamente lá embaixo na Rio Santos, também na Mogi Bertioga, nós vamos ter melhoria para garantir a segurança nesse trajeto. Então, vamos ter alguns trechos que vão ter, como eu disse, terceira pista, duplicação, para que a gente possa ter mais segurança para descer. E o trecho Mogi Dutra também, facilitando a conexão. Está precisando, né, governador? Porque, deixa eu ver, todo final de semana as cidades do litoral paulista, principalmente essas aqui do litoral norte, passam a média de 6 mil veículos por hora na Rio Santos, naquele trecho Piaçaguera, Guarujá, sentido Riviera de São Lourenço, dá uma média de 6 mil veículos por hora. Não tem um trecho de ultrapassagem, é tudo faixa dupla. É isso mesmo, Zé. E mais do que isso, né? A importância que a gente pensa assim, a pessoa que vai para casa da praia, na verdade, a importância para o turismo. Quando a gente facilita Sim. esse acesso, garante a segurança, a gente consegue gerar mais empregos no litoral, que tem um potencial gigantesco, né? Eu, como eu disse, já frequentei com bastante, muitas vezes o litoral sul e a gente tem esse grande potencial turístico a ser desenvolvido ainda. Isso traz renda, traz geração de emprego, traz pagamento de impostos, o que garante que as cidades possam ser cada vez melhor cuidadas pelos prefeitos e prefeitas. Então, é um ciclo virtuoso. Portanto, esse investimento em infraestrutura vai trazer um resultado prático para todos. Tá certo. Nós estamos falando aqui no programa Café com o Zaidan, com o vice-governador do estado, Felício Ramute. Vamos fazer uma pausa aí de um minutinho, voltamos já já, vamos falar sobre Cracolândia com o vice-governador. Também vamos falar que o estado de São Paulo foi o estado que mais emprego gerou. Já já. De volta aqui no Café com o Zaidan, com o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute. Governador, questão do túnel, a travessia do túnel Santos-Guarujá, como é que está a questão? Estava num licenciamento prévio, isso era por conta do estado de São Paulo. Como é que está essa questão, governador? Olha, Zaidan, uma coisa eu vou te dizer. Eu nunca vi um governador tão focado em trazer obras de infraestrutura para o litoral de São Paulo, especial para o litoral sul. Nós estamos falando do túnel Santos-Guarujá, as novas travessias de balsa, também a questão do VLT de Santos. Olha quanta coisa acontecendo, além do lote litoral que nós falamos no primeiro bloco. Muita coisa acontecendo, e você citou um sonho antigo da população, não só da Baixada, mas também aqui do Planalto, que gostaria de se deslocar, né, para o Guarujá ou para Santos com muito mais tranquilidade e poder fazer esse trecho diretamente
por um sistema mais moderno, mais seguro e mais rápido do que os atuais sistemas, seja de balsa ou através de uma rodovia. Bom, enfim, é o túnel Santos-Guarujá, que vai se tornar realidade. O sonho de mais de 100 anos aí do litoral são 6 bilhões de investimentos. Nós também vamos fazer uma concessão por 30 anos. O túnel mesmo tem aproximadamente 900 metros, 870 para ser mais exato. Né? Mas nós temos as vias de chegada, as vias de saída, a tecnologia utilizada, e nós vamos fazer o leilão do túnel no início de 2025. Aproximadamente o leilão para junho ou para julho, ou seja, no primeiro semestre de 2025 nós vamos fazer esse leilão. Existiam alguns projetos, nós optamos por um projeto que inclui a passagem futura do VLT no túnel. Ele tem um volume até que relativamente pequeno de desapropriações que serão necessárias, mas que são importantes. Aí obras desse tipo de infraestrutura sempre acabam tendo que ter algum tipo de desapropriação e ele, sim, afeta algumas residências. Nós estamos falando de aproximadamente 30, 40 telhados, né, vamos chamar assim, né, que terão que ser desapropriados para que a gente possa ter essa obra moderna e eficiente para o litoral e para todos do estado de São Paulo e até mesmo do Brasil que frequentam o nosso lindo litoral. Então, o túnel vai se tornar realidade, a obrigação é do governo do estado em relação ao licenciamento, nós estamos trabalhando em relação ao licenciamento. Não vou dizer para você que está tudo 100%, porque existe uma discussão ainda com a autoridade portuária em relação ao projeto que vai ser executado. Nós vamos cada vez mais dividir esse projeto com audiências, com a população, para que a gente tenha a clareza do melhor projeto. E o governador Tarcísio está determinado a transformar esse túnel em realidade, com a participação do governo federal até então, e se caso não exista a participação do governo federal, também com a execução da obra integralmente pelo Estado. Até agora ainda está anunciada a participação do governo federal com o governo estadual para que a gente torne realidade esse túnel. Mas não seria meio a meio essa execução então, dessa obra? Tá tudo decidido, exatamente. Quando a autoridade portuária iria aportar recursos também dentro do túnel, isso sempre é uma discussão jurídica e técnica, mas o governador Tarcísio não está mudando o cronograma. Ele continua com o cronograma avançando dentro do que estava previsto na nossa Secretaria de Parcerias e Investimentos. Tá certo. Essa é uma obra que não começa tão cedo, né, governador? Não, nós queremos fazer o leilão para que a gente possa ainda, ao longo de 2025, até o final de 2025, iniciar essa obra, sim. O projeto está bem adiantado. Eu falei sobre novas etapas de consulta, mas não podemos esquecer, né? Em maio nós fizemos audiências públicas, fizemos consultas públicas a respeito também desta importante obra, com participação da sociedade, e vamos continuar fazendo sempre que necessário, na questão da aprovação ambiental. Tudo vai ser exatamente de acordo com a lei e com as consultas públicas necessárias para que a gente possa dar todo o respaldo legal para fazer com que o túnel se torne realidade. E a questão econômica, a princípio, será 50% do governo do Estado, 50% do governo federal. A gente espera que isso continue assim até o momento da licitação. Estamos trabalhando para isso. É importante que haja a participação dos dois entes da federação. Tá certo. Só um pouquinho, governador, sobre a questão das travessias, que é um calcanhar de Aquiles aí para o governo do Estado, né? E ultimamente é uma coisa de doido, né? Faz uma neblina aí, não atravessa. Passa aqueles grandes navios de container, fica parado durante 6 horas. Como remodelar isso ou como adequar isso, governador? Bom, primeiro, a questão do túnel vai ajudar na maior travessia que nós temos no estado de São Paulo, que é a Santos-Guarujá. Nós temos Santos Vicente de Carvalho e Bertioga-Guarujá. O túnel, obviamente, é a solução definitiva para acabar com todos esses problemas. Mas, independente disso, permanecerá a travessia por balsa. Claro, num volume muito menor, mas nós teremos, então, a garantia de travessia através dessa travessia seca com túnel imerso. Então, isso é que é a solução definitiva. Em relação às travessias, como eu disse, nós temos 3 aí na região. O total
de 8 travessias marítimas no estado de São Paulo. E nós queremos conceder todas as travessias, inclusive fazendo uma transição energética futura, para que a gente possa garantir equipamentos mais modernos. Fizemos grandes investimentos, você acompanhou, Zaida, entrega de 2 balsas totalmente reformadas, remodeladas, troca de motores para garantir os equipamentos. Estamos fazendo investimentos na questão das áreas de atracação das balsas, dos berços das balsas, nos 2 lados, não só aí, também lá na travessia do Litoral Norte, São Sebastião e Ilhabela. Portanto, muitos investimentos sendo executados. Cada balsa reformada tem custado, as balsas grandes, nós já entregamos 2 aí, que estão em operação no Santos Guarujá, por volta de 6 a 8 milhões de reais de custos de reforma. Portanto, é muito mais do que uma reforma, é de fato um retrofit, onde inclusive tem troca de motores, e isso tem garantido uma melhor eficiência, mas está muito aquém do que nós gostaríamos, você tem toda a razão. Além das questões externas, e a gente tem aí as questões do impacto climático, como você disse, existem normas para seguir também da autoridade marítima, portuária, onde a gente tem que seguir as normas para poder garantir as travessias com segurança. E as normas se referem à questão de neblina, as normas se referem às questões também de velocidade dos ventos. Com uma nova concessão, existe a oportunidade da troca das balsas antigas por balsas novas, equipadas com sistemas de navegações ainda mais modernos e também que garantam que a gente possa ter um nível de ventos, né, que possa ser mais adequado, fazendo com que as balsas possam permanecer em operação numa situação mais adversa. Então, a troca por uma concessão, com certeza, vai trazer mais qualidade do serviço para todos. Nós não estamos satisfeitos com a qualidade do serviço das balsas, mas a gente está evoluindo cada vez mais. Nós pegamos e assumimos um sistema que estava sucateado e era necessário fazer todas essas reformas para que, inclusive, a gente pudesse fazer a concessão. A concessão vai acontecer ao longo do ano que vem. Então, nós estamos terminando, a FIP foi contratada para fazer todos os estudos e os cálculos para que a gente possa fazer, então, a concessão em 2025. A partir de 2026, uma empresa operando as balsas, inclusive com melhores serviços também na área de embarque e desembarque. Em todo o estado de São Paulo. Sim, são as 14 travessias. 8 travessias, como eu disse, são litorâneas e 3 são nos sistemas de balsas de represas, onde a gente tem da EMAI e da CESP. A gente tem aqui, por exemplo, aqui em Paraibuna, na atividade da Serra, ou a gente tem também outros sistemas de travessia. Então, em Guarapiranga, então a gente quer levar essa nova forma de prestar o serviço para as 14 travessias que nós temos. Tá chegando a temporada, né, governador? Vai ser um martírio aí para esse pessoal que depende aí da travessia. E pelo menos esse ano ainda vai sofrer um pouquinho, mas o ano que vem vai melhorar. Está chegando balsa nova esse ano também, já melhorou muito o serviço. Nós trouxemos também um novo software de acompanhamento de filas, então nós estamos avançando na prestação. Esse verão o serviço vai ser melhor do que do verão passado, ainda sujeitos à questão da neblina e outras paradas que a autoridade portuária e marítima exige no serviço. Dentre as atribuições que o governador lhe deu, tantas atribuições, tem a mais espinhosa aí, que é questão da Cracolândia. Como resolver isso, governador? Olha, esse é um problema de 30 anos, né? Não é um problema que nasceu ontem e, portanto, nós temos que ter a determinação e resiliência para, ao longo da nossa gestão, trabalhar sobre todos os aspectos. É comum, e agora estamos em época de eleições municipais, e é comum chegarem às soluções mágicas dos candidatos. Mas nós, desde o início da gestão, quando o governador Tarcísio me deu essa missão de ter um olhar atento e coordenar os trabalhos na região central, nós temos tratado do tema com ações na área de saúde, ações na área social e na área de segurança pública. Todas as semanas, as equipes do Estado e da Prefeitura se reúnem. Vou repetir, semanalmente nós nos reunimos. O social com o social, a parte de saúde do Estado com a saúde do município, segurança pública do Estado com a segurança do município, a GCM, a Polícia Militar, a Polícia Civil, semanalmente. E uma vez por mês,
nós nos reunimos todos para um mostrar para o outro os trabalhos que vêm sendo realizados e os resultados desses trabalhos ao longo do mês anterior. Um trabalho sério, focado nessa ação multidisciplinar. É isso que a gente tem feito. Eu acompanhei desde o início as propostas nossas para enfrentar esse problema. Criamos o Hub de Cuidado com Crack e Outras Drogas. Fica ali na Rua Prates, já atendeu mais de 40 mil pacientes, 40 mil atendimentos foram realizados, com aproximadamente 16 mil internações, ou acolhimentos em comunidades terapêuticas ou internações em hospitais especializados. Portanto, nós demos a oportunidade para muita gente para cuidar dela mesma, através de um tratamento que pudesse garantir uma desintoxicação e depois afastá-la das drogas. O tratamento de drogas é um tratamento para a vida inteira. Ele tem um período que pode ser um período de acolhimento em comunidade terapêutica ou em hospital especializado com a internação e depois o acompanhamento através dos CAPs. É o atendimento que a gente chama ambulatorial. Então, essa rede de cuidados com a Prefeitura e o Estado está funcionando na cidade de São Paulo. Por isso que a gente diminuiu, Zaidan, de 4 mil usuários que existiam lá na antiga Praça Princesa Isabel, hoje por volta de 250 no período da manhã e subindo para 800 a 1.000 no período da noite. Nós vamos continuar trabalhando nesse sentido, levando cuidados de saúde. A gente tem a abordagem dentro da cena de uso, onde a gente convence esse usuário e leva ele para o acolhimento e para o tratamento. Saúde, social e, claro, a segurança pública, que você acompanhou muitas ações de segurança pública ali na região, não foi? Tá certo. A questão não é só a segurança, né? Principalmente aí envolve a questão de saúde, né? Assistência, porque são dependentes químicos, né? Eles têm procurado o governo do estado, o governo municipal, voluntariamente para se internar, para se curar, ou também está se adotando a internação compulsória? Pode falar. Sim, Zaidan, os atendimentos de saúde têm sido num volume elevado. Como eu falei, o Hub, que já teve mais de 40 mil atendimentos, e todos feitos de forma voluntária. Olha o volume de pessoas que foram para a internação de forma voluntária. É claro que quando esse número vai diminuindo, nós vamos chegar num grupo de pessoas que estão com uma condição mais difícil. Aí sim, a gente poderá, no futuro, usar aquilo que legalmente já existe, que são as internações involuntárias e compulsórias. Mas a gente entende que esse não é o momento para isso, até porque nós temos muito trabalho por fazer para convencer ainda esses grandes números de usuários. Paralelo à questão do cuidado com as pessoas, a gente também tem a questão da segurança pública. Nós tivemos a Operação Saúde e Dignidade, com o Ministério Público e a Polícia Civil, outras operações da Polícia Civil. Nós lacramos mais de 80 estabelecimentos, nós tivemos estabelecimentos usados para prostituição, trocando drogas, né, por sexo, também estabelecimentos de ferro velho que trocavam materiais até roubados por pinga, às vezes, ou por drogas diretamente. E nós identificamos tudo através de investigações e conseguimos, repito, mais de 80 estabelecimentos foram fechados, estão lacrados, inclusive hotéis que eram utilizados para armazenamento de drogas e muitos imóveis que pertenciam ao crime organizado, comprados com dinheiro do crime, que agora foram lacrados para não permitirem os seus usos. Nós estamos acompanhando diariamente novas operações e hoje, na região central, quem estava me acompanhando e foi recentemente para o centro da cidade de São Paulo, já pode perceber a queda gigantesca de roubos e furtos, a melhoria da sensação de segurança na região central. Quem trabalha no centro, e eu converso, viu, Zaidan, a cada 15 dias eu atendo os moradores da região central, os síndicos dos prédios, os comerciantes da região central, e todos já reconhecem e agradecem esse trabalho integrado entre o governador Tarcísio e o prefeito Ricardo Nunes pelo centro da cidade de São Paulo. Mas nós queremos avançar ainda mais, nós sabemos que podemos fazer com que o centro seja ainda mais seguro e nós queremos continuar devolvendo o centro para o cidadão de bem. Nós já fizemos com a Praça da Sé, nós já fizemos com a Santa Efigênia,
com a Rua das Motos, com a própria Praça Princesa Isabel, que agora é o Parque Princesa Isabel. Portanto, o centro está ficando cada vez melhor para o cidadão poder utilizar, poder fazer suas compras, e é isso que nós vamos continuar investindo. Já reconhecidos com o trabalho, mas sabemos que temos muito por fazer para deixar o centro cada vez melhor, e o centro merece, porque é um lugar muito bonito, é um lugar que tem comércios muito importantes, uma rede de restaurantes de primeira linha, e a gente precisa facilitar o acesso às pessoas de bem ao centro. Temos feito isso diariamente e a população já reconhece. Olha, na última semana, 60% de queda de roubos comparados com a mesma semana do ano anterior, e mais de 40% de queda de furto. A gente percebe que está na direção certa. Com certeza. Vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, muito obrigado pela sua entrevista aqui, muito legal. Foi muito bom falar com você. Eu que agradeço a oportunidade, vamos continuar trabalhando em conjunto com os prefeitos e prefeitas. Agora estamos num momento delicado, momento de disputa eleitoral. A gente sabe que o ideal é que o cenário eleitoral do Estado, da nossa base de apoio, se reproduzisse em todas as cidades, mas na prática isso não acontece. Então o ambiente nas cidades fica um pouco mais exaltado, mas é natural, faz parte da democracia, claro, sempre com respeito às pessoas, aos adversários, para que a gente possa consolidar a democracia. Então, desejar a todos que estão nos acompanhando que escolha bem os seus próximos prefeitos e prefeitas, para que, junto com o governador Tarcísio, a gente continue construindo a cidade e o estado dos nossos sonhos. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Tá certo. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Beleza? E assim a gente encerra o nosso café da manhã de hoje com o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute. Tchau.